Retornamos com o programa Momentos Espirituais, hoje 19 de abril de 2019, Sexta-feira Santa do referido ano, e vamos dar continuidade à segunda parte dos nossos estudos, das nossas reflexões, através do estudo do capítulo 33 da obra Nosso Lar, uma obra insuperável, escrita por um espírito que foi médico aqui no nosso planeta, mais especificamente no Rio de Janeiro, e que hoje todos sabemos tratar-se do espírito de Carlos Chagas, que usou o pseudônimo de André Luiz. Estamos no capítulo 33 e vale a pena recordarmos que do capítulo 27 em diante é o período que o André Luiz começou a executar os trabalhos lá na colônia Nosso Lar, e ele se sentiu muito feliz desenvolvendo atividades mesmo que fosse atividades de cuidados rudimentares de enfermagem, né? Ou seja, limpando vômitos fluídicos de pacientes que se encontravam nas câmaras de retificação lá no Ministério da Regeneração. Depois teve o capítulo Em Serviço, tivemos o capítulo A Visão de Francisco, em que um espírito muito apegado ao corpo físico conta os seus traumas. O capítulo conta os traumas e as dores desse irmão nosso chamado Francisco. No capítulo 30 observamos o drama de uma família envolvida com a herança e a eutanásia. O próprio filho de um senhor que estava prestes a falecer antecipou a morte com a eutanásia, e depois esse espírito detectou que ele tinha pressa em ficar com a herança, né? Que esse filho queria ficar com a herança, não ficou com a herança, teve brigas na família, a esposa foi internada num hospital psiquiátrico e as duas filhas se voltaram contra os dois irmãos. Depois nós tivemos o capítulo Vampiro, em que aborda a história de um espírito que na Terra era uma mulher que se obstinou na prática do aborto. No capítulo passado estudamos a trajetória do espírito de Veneranda, que é um espírito de alta hierarquia lá na colônia Nosso Lar. E o interessante da Veneranda é que ela era portadora de 1 milhão de horas dedicadas ao bem. 1 milhão de horas, num determinado momento, porque ela continuava trabalhando, né? E 1 milhão de horas dá mais de 40 mil dias, né? Que nós fizemos as contas, né? Mais de 40 mil dias dedicados ao bem e ao próximo. Poucos minutos antes de meia-noite, Narcisa permitiu minha ida ao grande portão das câmaras. Os samaritanos deviam estar nas vizinhanças. Os samaritanos é um grupo de benfeitores lá da colônia Nosso Lar, e é um grupo voltado sobretudo com o resgate dos irmãos que se encontram nas zonas inferiores, que se encontram no umbral, que se encontram
estagiando, vamos dizer assim, nas regiões inferiores. Era imprescindível observar-lhes a volta para tomar providências. Com que emoção tornei ao caminho cercado de árvores frondosas e acolhedoras. Aqui, troncos que recordavam o carvalho vetusto da terra. Além, folhas caprichosas lembrando a acácia e o pinheiro. Aquele ar embalsamado figurava-se-me uma bênção. Nas câmaras, apesar das janelas amplas, não experimentara tamanha impressão de bem-estar. Nas câmaras, certamente o lugar era fechado, então não tinha todo esse envolvimento com a natureza, que também era mais bela, ou é mais bela, lá na colônia espiritual. Assim caminhava silencioso sob as frondes carinhosas. Ventos frescos agitavam-nas de manso, envolvendo-me em sensações de repouso. Sentindo-me só, ponderei os acontecimentos que me sobrevieram, desde o primeiro encontro com o ministro Clarencio. Então ele começou a refletir desde o momento em que o ministro Clarencio estendeu mãos generosas, quando ele solicitou, quando ele fez uma prece fervorosa ao autor da vida, e imediatamente esse autor da vida, que nós vamos dar o nome de Deus, que na época ele não quis dar o nome de Deus, então quando ele faz essa prece fervorosa, imediatamente o ministro Clarencio estendeu mãos generosas e o socorreu. Então o André Luiz começou a fazer essas reflexões desde quando ele foi atendido pelos benfeitores da colônia Nosso Lar. Onde estaria a paragem de sonho? Na terra ou naquela colônia espiritual? Que teria sucedido a Zélia e aos filhinhos? Por que razão me prestavam ali tão grandes esclarecimentos sobre as mais variadas questões da vida, omitindo, contudo, qualquer notícia pertinente ao meu antigo lar? Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Bom, quando ele fala Zélia e os filhinhos, a Zélia seria a esposa, mas os estudiosos aí da questão, né, para identificar quem é o André Luiz, então eles detectaram que o André Luiz ele usou outros nomes para dificultar o reconhecimento. Quando a obra Nosso Lar foi escrita, já havia ocorrido o processo da família de Humberto de Campos, que queria os direitos autorais de algumas obras cuja assinatura foi do espírito Humberto de Campos. Entendeu? Então estava rolando esse processo e, inclusive, a Federação Espírita Brasileira usou de todos os recursos para defender o médium Chico Xavier. E, embora tenha demorado um pouco, aí no final foi dado como é que se diz lá, a sentença, né, de que o livro é o ganho de causa para a Federação Espírita Brasileira, né? Então o Chico acabou sendo inocentado, vamos dizer assim. E depois, curiosamente, a família alguns familiares da família de Humberto de Campos tornaram-se espíritas e tornaram-se amigos do Chico, né? Interessante.
Quem conta isso é o nosso Geraldinho. Minha própria mãe me aconselhara o silêncio, abstendo-se de qualquer informação direta. Ou seja, então o André Luiz estava refletindo sobre aquela história, né? O que teria acontecido com a esposa, o que teria acontecido com os filhos, que ele sentia muita saudade, aquela história toda. Tudo indicava a necessidade de esquecer os problemas carnais, no sentido de renovar-me intrinsecamente e, no entanto, penetrando os recessos do ser, encontrava a saudade viva dos meus. Desejava ardentemente rever a esposa muito amada, receber de novo o beijo dos filhinhos. Por que decisões do destino estávamos agora separados, como se eu fosse um náufrago em praia desconhecida? Simultaneamente, ideias generosas confortavam-me o íntimo. Não era eu o náufrago abandonado. Se minha experiência podia classificar-se como naufrágio, não devia o desastre senão a mim mesmo. Então ele reconhece, né, que se essa experiência pudesse ser considerada um naufrágio, o responsável era ele mesmo. Agora que observava em nosso lar vibrações novas de trabalho intenso e construtivo, admirava-me de haver perdido tanto tempo no mundo em frioleiras de toda sorte. Então, agora que ele estava trabalhando ativamente, ele observava que muitas atitudes lá que ele tinha quando encarnado eram atitudes frioleiras. Acontecimentos sem importância. Acontecimentos sem importância. Que nós perdemos tanto tempo com tanta coisa inútil. Em verdade, muito amara a companheira de lutas e sem dúvida dispensara aos filhinhos ternuras incessantes. Mas, examinando desapaixonadamente minha situação de esposo e pai, reconhecia que nada criara de sólido e útil no espírito dos meus familiares. Tarde verificava esse descuido. Quem atravessa um campo sem organizar sementeira necessária ao pão e sem proteger a fonte que sacia a sede, não pode voltar com a intenção de abastecer-se. Tais pensamentos instalavam-se-me no cérebro com veemência irritante. Ao deixar os círculos carnais, encontrara as penúrias da incompreensão. E que teria sucedido à esposa e aos filhinhos deslocados da estabilidade doméstica para as sombras da viuvez e da orfandade? Inútil interrogação. O vento calmo parecia sussurrar concepções grandiosas, como que desejoso de me despertar a mente para estados mais altos. Torturavam-me as inquirições internas, mas, prendendo-me então aos imperativos do dever justo, aproximei-me da grande cancela, investigando além através dos campos de cultura. Ele se aproximou da grande cancela. A cancela era aquilo que separava, né, o umbral com a colônia Nosso Lar. E todos nos recordamos que o Ministério da Regeneração fica próximo do umbral, né, de acordo com a descrição que o André Luiz faz em capítulos anteriores. Tudo luar e serenidade, céu sublime e beleza silenciosa. Extasiando-me na contemplação do quadro, demorei alguns minutos entre a admiração e a prece. Instantes depois,
divisei ao longe 2 vultos enormes que me impressionaram vivamente. Pareciam dois homens de substância indefinível, semiluminosa. Dos pés e dos braços pendiam filamentos estranhos, e da cabeça como que se escapava um longo fio de singulares proporções. Tive a impressão de identificar 2 autênticos fantasmas. Não suportei. Cabelos eriçados, voltei apressadamente ao interior. Inquieto e amedrontado, expus a Narcisa a ocorrência, notando que ela mal continha o riso. Olha só que interessante, né? Às vezes nós temos sonhos meio esquisitos e falamos que sonhamos com fantasmas. Ou seja, achamos que os seres espirituais são fantasmas, com lençóis flutuantes, né? Que coisa ridícula, né? E, por sua vez, o André Luiz, que era um habitante do nosso lar, ele também estava achando a mesma imagem, né? Que ele estava achando que aqueles 2 seres eram fantasmas. Bem, aí vamos ver qual é a explicação da Narcisa. Depois que ele conta o ocorrido para Narcisa: ora essa, meu amigo, disse por fim, mostrando bom humor, não reconheceu aquelas personagens? Fundamente desapontado, nada consegui responder, mas Narcisa continuou. Também eu, por minha vez, experimentei a mesma surpresa em outros tempos. Aqueles são os nossos próprios irmãos da terra. Trata-se de poderosos espíritos que vivem na carne em missão redentora e podem, como nobres iniciados da eterna sabedoria, abandonar o veículo corpóreo, transitando livremente em nossos planos. Os filamentos e fios que observou são singularidades que os diferenciam de nós outros. Não se arreceie, portanto. Os encarnados que conseguem atingir estas paragens são criaturas extraordinariamente espiritualizadas, apesar de obscuras ou humildes na terra. E, encorajando... Marcelo, agora eu me lembrei daquela história lá que você sempre conta, lá do Jorge, né? Que você, né, no final você acaba se emocionando, e realmente é muito emocionante. E ela falou, criaturas extremamente espiritualizadas, apesar de ocuparem corpos obscuros muitas vezes, né? A gente... Obscuros e humildes. E a gente não tem noção. Às vezes a gente tem contato com pessoas, no fundo a gente sabe, né? Pela vibração, pela forma vamos dizer, pelas palavras, pelas ações, a gente sabe que são pessoas de bem, né? Do bem, né? Mas não tem nem noção, só depois que passar para o outro lado que a gente vai ter noção de com quem que a gente estava convivendo, né? E, encorajando-me bondosamente, acentuou: vamos até lá, temos 40 minutos depois de meia-noite, os samaritanos não podem tardar. Satisfeito, voltei com ela ao grande portão. Lobrigava-se ainda a enorme distância os 2 vultos que se afastavam de nosso lar tranquilamente. A enfermeira contemplou-os, fez um gesto expressivo de reverência e exclamou: estão envolvidos em claridade azul. Devem ser 2 mensageiros muito elevados na esfera carnal, em tarefa que não podemos conhecer. Ali estivemos minutos longos, parados na contemplação dos campos silenciosos. Em dado momento, porém,
a bondosa amiga indicou um ponto escuro no horizonte enluarado e observou: lá vêm eles. Olha só a capacidade da Narcisa. Ela identificou um ponto escuro no horizonte enluarado. É fácil ver um ponto escuro no horizonte enluarado? Não é fácil, né? E ela identificou esse ponto escuro e falou para o André Luiz que os samaritanos já estavam vindo. Identifiquei a caravana que avançava em nossa direção sob a claridade branda do céu. De repente, ouvi o ladrar de cães a grande distância. Que é isso? Interroguei, assombrado. Os cães, disse Narcisa, são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. Bem, esses verdadeiros monstros, é lógico que ela não quis descrever, porque a obra do André Luiz é uma obra que estava só começando, né? O Nosso Lar foi o primeiro livro. E esses verdadeiros monstros nós vamos ver em obras posteriores, que são espíritos que assumiam faces, assumiam corpos de animais, devido não só à evolução espiritual muito inferior deles, como também devido à hipnose que alguns obsessores colocavam nesses nossos irmãos, como nós vamos detectar sobretudo na obra Libertação. É questão da sintonia, né? Quer dizer, que os espíritos acabam sintonizando, vamos dizer, com desvarios espirituais de toda sorte, né? E acaba perdendo a forma humana, né? Isso é uma situação, inclusive, infelizmente, bastante comum em vários atendimentos nas reuniões mediúnicas que a gente participa. Muitos irmãos nossos, né, que são atendidos, perdem a forma humana e, inclusive, não conseguem se comunicar em muitas formas, quer dizer, em muitas situações. Em algumas situações eles conseguem se comunicar, mas tem muita vergonha da situação e tal. E é uma coisa, muito triste, né? É muito triste. Então a gente tem sempre que fazer muita prece por esses nossos irmãos para que eles possam ser auxiliados, né? E consigam se desvencilhar dessa posição tão difícil. Nós vamos encontrar uma passagem no Antigo Testamento que mostra essa transformação também baseada numa experiência de obsessão muito intensa daquele rei Nabucodonosor. Não sei se vocês se lembram dessa passagem, que ele sofreu tamanha obsessão, talvez até uma subjugação, em que ele agia como se fosse um lobo. É um fenômeno de licantropia. Não sei se vocês já ouviram falar isso, mas tem quadros obsessivos em que o espírito obsessor, ele faz com que o obsediado como se fosse uma marionete dele mesmo. Um joguete, né? Um joguete. Exatamente. Um joguete. E aí por isso, né, Marcelo, para os nossos queridos ouvintes, inclusive, né, que não são todos espíritas, tal, mas assim, a importância, né, da gente do orar e vigiar, né, da gente tomar conta de com o que a gente está sintonizando, né, o que a gente está assistindo
né? Quais os filmes, né? Com o que a gente tem, onde a gente tem ligado o nosso pensamento, né? Porque assim, aí a gente se vincula a esses espíritos, né? E quando a gente, por exemplo, sai de casa, faz alguma coisa lá, a hora que a gente volta, dependendo da situação, a gente traz conosco para dentro da nossa casa irmãos nossos que sintonizaram com os nossos pensamentos, né? Tudo na vida é energia, né? E o magnetismo é muito forte. E isso é muito mais comum do que a gente imagina, né? Muito mais comum. É impressionantemente comum. Realmente a gente tem que vigiar muito aquilo que a gente fala, aquilo que a gente pensa, né? Os gestos que nós fazemos, porque para que a gente entre em sintonia com um irmão doente, um irmão obsessor, é muito fácil. E aí depois, para você se desvincular dele novamente, o trabalho é muito maior. Você tem que trabalhar em dobro do que se você tivesse vigiado e orado antes. É verdade. Exatamente. Vigiar e orar não é apenas uma orientação religiosa, não é apenas uma orientação que foi passada assim, né, de geração para geração. É muito mais do que isso, né? É uma orientação que nos fortalece do ponto de vista psicológico. E então vigiar e orar realmente é uma orientação que nos traz esse fortalecimento espiritual. Se o mestre nos ensinou, não é à toa, né? É isso que a gente tem que compreender, né? Se o mestre deu essas dicas, não é à toa, entendeu? Ele não ia falar dar essas orientações, nós deveríamos até encarar como ordens, né? Como ordens. Só que nós achamos, são bons conselhos, né? Quando alguém nos dá um bom conselho, aí a gente segue esse bom conselho, mas também nem sempre leva tão a sério, né? Aí depois acaba se desleixando. Tem um pensamento entre os mineiros que eles dizem assim: quem não ouve um conselho, ouve tadinho, né? Se você não ouve um conselho, você vai ouvir futuramente tadinho. Interessante, né? Quem falou isso foi o Elias lá do Mildinho, do estudo do Mildinho. Pois não, João, eu te interrompi aí, por favor, pode falar. Não, você completou muito bem. Acho que é isso. Eu estava me lembrando daquela questão que você cita aí do estudo, quanto a questão estava falando de pensamento, né, de sintonia, do orar e vigiar, e aquela questão do estudo lá com a água, né, da influência dos pensamentos positivos e negativos, né, do Emoto, né, Masaru Emoto, né, Masaru Emoto, Guilherme. E são coisas assim que já ultrapassaram, né, para quem ainda não teve oportunidade de ver, né, já ultrapassaram vamos dizer, o terreno da religião e da filosofia. Já está na ciência. Já está na ciência, já está no plano físico, né? Quer dizer, mensurável, observável ali com microscópio e tal, a gente consegue ver que as vamos dizer, moléculas de água se modificam efetivamente, quer dizer, então assim, gente, e aquilo que o Marcelo falou, né? Quer dizer, se Jesus falou, então, cara, eu assino embaixo, não quero nem saber, não se fala mais nisso. Só para complementar a questão do orar e vigiar também, né, uma coisa que a gente precisa lembrar quando a gente está orando e vigiando, vamos falar assim, a gente está facilitando e muito também o trabalho dos nossos mentores espirituais. Eles que estão ao nosso lado o tempo todo, ou na maior parte do tempo, depende também da nossa frequência de comunicação com eles, né? Eles estão ali para nos ajudar, para nos orientar, para nos intuir, né? E se nós deixamos de orar e vigiar, e principalmente vigiar, o trabalho deles fica muito mais dificultado. Os cães
são auxiliares preciosos nas regiões obscuras do umbral, onde não estacionam somente os homens desencarnados, mas também verdadeiros monstros que não cabe agora descrever. A enfermeira, em voz ativa, chamou os servos distantes, enviando um deles ao interior, transmitindo avisos. Fixei atentamente o grupo estranho que se aproximava devagarinho. 6 grandes carros, formato diligência, precedidos de matilhas de cães alegres e bulhentos, eram tirados por animais que, mesmo de longe, me pareceram iguais aos moares terrestres. Mas a nota mais interessante era os grandes bandos de aves de corpo volumoso que voavam a curta distância acima dos carros, produzindo ruídos singulares. Dirigi-me incontinente a Narcisa, perguntando: onde o aeróbus? Não seria possível utilizá-lo no umbral? Dizendo-me que não, indaguei das razões. Sempre atenciosa, a enfermeira explicou: questão de densidade da matéria. Pode você figurar um exemplo com a água e o ar? O avião que fende a atmosfera do planeta não pode fazer o mesmo na massa equórea. Massa equórea. Escreve-se E-Q-U-O-R-E-A. Poderíamos construir determinadas máquinas como o submarino, mas, por espírito de compaixão pelos que sofrem, os núcleos espirituais superiores preferem aplicar aparelhos de transição. Além disso, em muitos casos não se pode dispensar a colaboração dos animais. Equóreo significa que vem do mar ou do alto mar. Do mar ou do alto mar, né? Perfeito. Porque aí depois ela fala de que poderia fazer o submarino, por exemplo, né? Exato. Então, além disso, em muitos casos não se pode prescindir da colaboração dos animais. Como assim? Perguntei surpreso. Os cães facilitam o trabalho. Os moares é burro, né? Um animal para transporte de carga. De carga, né? Os moares suportam cargas pacientemente e fornecem calor nas zonas onde se faça necessário. E aquelas aves, acrescentou, indicando-as no espaço, que denominamos ibis viajores, são excelentes auxiliares dos samaritanos, por devorarem as formas mentais odiosas e perversas, entrando em luta franca com as trevas umbralinas. Vinha agora mais próxima a caravana. Narcisa fixou-me com bondosa atenção, rematando: mas no momento o dever não comporta minudências informativas. Poderá colher valiosas lições sobre os animais, não aqui, mas no Ministério do Esclarecimento, onde se localizam os parques de estudo e experimentação, e distribuindo ordens de serviço, aqui e acolá, preparava-se para receber novos doentes do espírito. Interessante isso que ela fala do Ministério do Esclarecimento, que lá se localizam parques de estudo e experimentação. Então lá ele iria entender melhor, né, as informações a respeito das funções exercidas pelos animais, e também lá no Ministério do Esclarecimento não é só para estudo, não é só para esclarecer, né? É também
eles devem fazer lá experimentos, né? Experimentos com atividades para beneficiar esses irmãos quando são resgatados, quando são recolhidos do umbral, né? Tipo assim, não é só uma biblioteca, não tem laboratório. Não é só uma também. biblioteca, tem laboratório, exatamente. Essa que era e deve ser uma biblioteca e um laboratório de altíssimo nível, né, João? Tem situações nos livros, André Luiz ele cita, né, ele indo lá fazer pesquisas e tal, um negócio impressionante, né, a parte genética, né, Marcelo, você que é da área médica aí, né, quer dizer, você imagina, né, a quantidade de equipamentos, de estudos, né, que são aplicados, né, nessa questão genética aí, né, que preparam, né, para a encarnação, enfim. Eu me lembro quando eu li a obra Libertação, eu fiquei impressionado com o psicoscópio. O psicoscópio, olha só que interessante. A personagem central do livro, que foi um sacerdote, estou tentando me lembrar o nome, esqueci o nome da personagem. Ele era chefe lá de uma cidade, que era uma cidade das trevas mesmo, né? E ele eu também esqueci. E o André Luiz, acompanhado de 2 outros benfeitores, eles vão até aquela cidade espiritual, só que é uma cidade das trevas. E esse sacerdote, ele exercia obsessão não só nos espíritos que ele comandava nessa cidade, como também esses espíritos eram funcionários dele para ele obsediar os encarnados, para os obsessores dele, hipnotizados, usando Gregório. O nome da personagem é o Gregório. E o Gregório, ele utilizava-se, né, dessa hipnose, né, não só para os habitantes da cidade lá que ele comandava, como também para manipular os encarnados. E ele já estava há um tempão já nessa atividade, né, vamos dizer assim. E a mãe dele detectou que ele estava entediado dessa vida, dessa situação. Pela primeira vez em 50 anos, ela detectou isso. Aí, como ela detectou isso, e a mãe dele, lógico, né, um espírito evoluído e tal. Como ela detectou isso, então ela pediu ajuda para esses benfeitores. Se não me engano, um dos benfeitores é o Gúbio, né? O Gúbio que movimentou o auxílio não só do André Luiz, como também de uma outra pessoa, e os 3 foram lá para essa cidade. Só que para entrar na cidade tinha que passar pelo psicoscópio. E o psicoscópio, ele avalia as características psíquicas do cidadão lá. E eles agiram de tal maneira para entrar, né, na cidade, eles agiram de tal maneira que eles permaneceram indiferentes. Então eles não foram reconhecidos nem como do bem, nem como do mal. Entendeu? E aí a história tem início, né? E aí eu não vou contar o restante, porque é uma riqueza de ensinamentos o tempo todo. E para o pessoal ler o livro, né, Marcelo? E também para estimular o livro Libertação. E para estimular os nossos estimados ouvintes a estudarem essa obra magnífica, em que a gente tem uma perfeita visão de que nunca estamos sozinhos, de que realmente os benfeitores espirituais sempre estiveram conosco. Nós é que não com ele nos sintonizamos. Nós é que nos afastamos, né? Nós é que nos afastamos. É impressionante. E é muito legal, né? Esses comentários, você imagina, né? Essas IBs,
os ibis viajores, né, que são os pássaros, eles devoram as formas mentais odiosas e perversas, né? Então imagine, né, lá no umbral, os pensamentos, as formas pensamento, vocês acham que são elevadas ou são rebaixadas, né? Imagine, dá para imaginar, né, que são formas mentais rebaixadas. No filme lá, naquele filme Nosso Lar, né, o diretor, o pessoal tenta retratá-la de uma forma para a gente entender mais ou menos do que se trata, mas assim, são coisas realmente terríveis, né, que são as vibrações, né, e os pensamentos, as formas de pensamento, como o Marcelo está dizendo, elas são coisas terríveis mesmo, né, Marcelo? Assim, são onde aquelas coisas que a gente estava acabando de comentar aqui agora, da questão da sintonia, dos envolvimentos espirituais, em que os espíritos perdem inclusive a forma humana, né? Quer dizer, o negócio se transformam em animais, né? Perdem absolutamente, fica como se fosse, depende da situação, né? Mas fica como se fosse uma gosma espalhada pelo chão. E com cheiro horroroso. Com cheiro, quer dizer, então é tudo muito triste. Por isso a gente precisa, né, essa questão do orar e vigiar, a gente buscar realmente essa renovação do nosso, o quanto antes, né? Eu tenho essa sensação que existe uma sensação de urgência em fazer essa mudança. Enquanto a gente está aqui, não adianta a gente, depois que eu ficar mais velho, agora eu estou trabalhando, não tem tempo de fazer. Gente, para com isso, a gente tem que fazer isso agora, né? Porque não há tempo a perder. Não há tempo a perder, né? Quer dizer, e quando chegar o desencarne, o momento do desencarne, que é a única certeza que a gente tem aqui na vida, né, Guilherme, é que a gente vai desencarnar um dia. Todas as outras coisas são variáveis, mas essa é certa. Então, assim, aí nesse momento em que chegar o momento do desencarne, que é uma coisa absolutamente certa que vai acontecer, e aí a gente vai precisar de muita ajuda, e quanto mais a gente tiver investido tempo, energia e dedicação a essa nossa renovação, a esse, vamos dizer, igual o Marcelo fala aí como é que ela chama, Narcisa, né? Com espíritos desses que vão estar nos acolhendo do outro lado, quanto mais crédito a gente tiver para receber um bom acolhimento lá, melhor, né? Para a gente não sofrer o mínimo possível, né? E isso vai depender só da gente, né? Da nossa dedicação ao bem. Sem dúvida. E o que eu gostaria de acrescentar, mudando um pouquinho de assunto, é que no dia 5 de maio próximo está previsto o lançamento do filme sobre o Divaldo Franco. E também está previsto o lançamento do filme do Allan Kardec, né? Só que agora eu não me lembro quando que vai ser. 16, se eu não estou equivocado. 16 de maio, né? 16 de maio. 5 de maio é o filme do Divaldo. Inclusive, essa data foi escolhida, que é o aniversário dele. É mais um aniversário dele, que ele vai completar 92 anos. 92 anos. Nosso querido Chico Xavier desencarnou com 92 anos. O Chico Xavier, eu vi uma atualização aqui das obras dele. Em vida, 412 obras psicografadas e publicadas. 412. De lá para cá, o número tem mais 112. Mais 112 obras. Já está em 524. Porque de lá para cá já se encontraram várias cartas, várias anotações tal, e que viraram livros, manuscritos, né? 16 de maio mesmo, confirmando, tá? O Kardec, do Kardec, 16 de maio. Como é que chama o filme? Só Kardec? O filme só chama Kardec. Kardec, e é do Wagner de Assis, né? Isso, o ator que vai interpretar o Kardec é o Leonardo Medeiros. Leonardo Medeiros. Isso. Leonardo Medeiros. Excelente ator, por sinal. Esse Leonardo Medeiros, eu vou contar
um bastidor aí que eu vi essa semana numa entrevista do Wagner de Assis, né? O Wagner de Assis falou que o Leonardo Medeiros, quando ele foi convidado para fazer o Kardec, ele pegou o telefone e ligou para uns familiares dele. Aí o Wagner perguntou: para onde você está ligando? Eu estou ligando para minha família. De onde que é a sua família? De Sacramento. Sacramento, Minas Gerais. Ele é o nosso querido Eurípides Barçanufo, é bisavô dele, tio bisavô, né? Porque o Eurípides não se casou, né? O Eurípides Barçanufo não foi casado, mas ele é tio bisavô do Leonardo Vieira, que vai fazer o Kardec. Leonardo Medeiros, desculpa. Tio bisavô. E falou alguma coisa dessa confirmação do filme do Divaldo? Dá uma pesquisadinha aí pra mim, só pra gente encerrar. João, se você quiser fazer mais algum comentário, nosso querido Guilherme, nosso querido Leandro. Eu sei que o Leandro está pesquisando e nós somos do sexo masculino, não dá para fazer duas coisas ao mesmo tempo. O processador não permite. Quem é do sexo feminino aí sim, aí faz 5 coisas simultâneas, né? Impressionante. E ainda cuida dos 3 filhos. E ainda cuida, é impressionante, né? Conversa com a vizinha, anota a receita da Ana Maria Braga, cuida do filho e está fazendo a comida. Ainda faz a lista do supermercado para o marido ir depois. O marido tem que fazer alguma coisa, né? Achou aí, do Divaldo? Tô tentando encontrar aqui. Achou aí, Guilherme? Do Divaldo? Essa fala que é em maio, mas não... Então tá bom. Acreditamos que seja um dia 5. Eu acredito que sim, né? É que agora o dia 5 já está próximo, né? Então por isso que eu tô meio assim ansioso. Bem, amigos, então nós gostaríamos de encerrar o nosso encontro desejando que essas reflexões sejam úteis a tantos corações que nos ouviram e que nos ouvirão. Um abraço carinhoso ao nosso querido Bruno Eustáquio, ao nosso querido Fauzi, a minha irmã Luciana, que está aqui no Brasil agora, e também a minha sobrinha Maria Fernanda. Um beijo carinhoso também à Sônia, ao meu Giovanni e ao meu Vitor. E até mais, um grande abraço. João, suas despedidas. Boa noite, amigos, queridos. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Agradeço muito a Deus por essa oportunidade, né? Então, como eu falei, em outras sextas-feiras aí, no passado, estava em locais não muito dignos, vamos dizer assim, e agora estamos aqui conversando sobre Jesus, sobre o Evangelho. Olha que beleza, graças a Deus. Então, um grande abraço a todos os ouvintes aí, nosso querido Fabinho, né? Um abraço, Fabinho. Saudades aí, e tudo de bom, ótima semana a todos, fiquem com Deus. Boa noite a todos, obrigado a todos aqui no estúdio pela participação, por poder dividir com vocês. E para não faltar o momento curiosidade, hoje é o Dia Mundial da Bicicleta. Eu não sabia não, estou pesquisando aqui, dia 19 de abril, hoje é o Dia Mundial da Bicicleta. E é o Dia do Índio também, aqui do continente americano, né? Aniversário de Roberto Carlos também. Tá vendo? Quanta coisa a gente vai aprendendo. Então até sexta-feira que vem, se Deus quiser. Bom fim de semana a todos. E sexta-feira que vem estamos de volta. Tchau, tchau. Um grande abraço a todos também. Desejando aí um excelente final de semana. Um ótimo domingo de Páscoa. Que seja um domingo de renovação, né? É isso que nós esperamos. E também mandando um beijão bem gostoso para minha esposa, a Patrícia, hoje é aniversário dela. Ela que gentilmente liberou-me para estar aqui com vocês, participar. Parabéns, Patrícia. E também um beijão aí para os meus filhotes, a Bruna e o Rafa. Um abraço a todos, fiquem com Deus, um excelente final de semana e até a próxima.